Vamos falar um pouquinho sobre os segurados obrigatórios. Os segurados obrigatórios do regime geral da Previdência Social é uma classe que se divide em 5 categorias, sendo elas o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o segurado especial, bem como o contribuinte individual. Sendo que o empregado é aquela pessoa física que realiza atividade urbana ou rural com pessoalidade, habitualidade, subordinação, mediante a remuneração. Tá? Então, caracteriza-se esse segurado como empregado aquele ao qual está inserido numa relação de trabalho, numa relação de emprego, aquele seletista, aquele que tem anotado o seu contrato de trabalho na sua carteira de trabalho, na sua TPS, onde ocorre a filiação, a inscrição obrigatória no regime, tá bem? São considerados ainda empregados conforme a definição lá, né, a ampla definição, o conceito que nós temos lá na Lei de Benefícios, os trabalhadores temporários, o aprendiz, os exercentes de mandatos eletivo federal, estadual, municipal, sendo eles os senadores, os deputados, os governadores, vereadores, prefeitos, até mesmo o presidente da República, desde que não vinculados ali ao regime próprio de previdência social. Temos ainda os empregados domésticos, que é aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa física, à família, na residência dessa, por no mais de 2 dias na semana, em atividades sem fins lucrativos. Essa definição de doméstico é aquela pessoa física que presta serviço para outra pessoa física ou para o núcleo familiar ao qual o contratante esteja inserido, no âmbito familiar, tá? O doméstico, ele deve sim trabalhar na residência do contratante. Eles realizam suas atividades no interior do domicílio. Por exemplo, tem uma cozinheira, temos a babá, né? Todos esses funcionários que trabalham para atender aquele núcleo familiar se enquadram aqui nessa categoria de empregado doméstico. Tá bem? E é importante porque essa mudança na classificação, tá, ela tem a sua importância, pois cada categoria de segurado contribui de uma maneira diferenciada para a Previdência Social e tem critérios distintos ainda, não só para o recolhimento, mas também existem critérios distintos para obtenção dos seus benefícios. Da mesma forma que temos ainda, dentre esses segurados obrigatórios, o trabalhador avulso, que é aquele trabalhador sindicalizado ou não, que presta serviço também de natureza urbana ou rural a diversas empresas, tá? Sem um vínculo empregatício. Porém, esse trabalhador avulso, mesmo sem ter vínculo empregatício, para ele prestar esse serviço para várias empresas, para ele se enquadrar nessa categoria, ele precisa ou ter a intermediação do órgão gestor da mão de obra, ou de cooperativas, ou ainda ele tem que prestar ali os seus serviços, a sua mão de obra, pela intercessão do sindicato da categoria. Então, nessa possibilidade, se ele se encaixar, tá, nesse conceito, esse segurado ele poderá contribuir para a Previdência Social como trabalhador avulso. Da mesma forma, temos ainda o segurado especial. Entende-se por segurado especial a pessoa física residente em imóvel rural, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com a ajuda de eventuais pessoas desenvolvam ali, né, a sua atividade ali na sua propriedade rural, tá bem? A legislação enquadra esse segurado especial como sendo aquele produtor agropecuarista de área de até 4 módulos fiscais, o extrativista vegetal ainda na coleta e extração de recursos naturais renováveis, e a legislação ainda enquadra como esse segurado especial aquele pescador artesanal, tá bom? Estão incluídos ainda no conceito de segurado especial o cônjuge, o companheiro, bem como os filhos maiores de 16 anos desse segurado. E em relação ao regime de economia familiar, entende-se por ser aquela atividade em que o trabalho dos membros da família seja indispensável à sua própria subsistência, no caso, né, e ao desenvolvimento socioeconômico familiar.
Então, o núcleo familiar entende-se justamente, né, por essas atividades, por esses trabalhos que são exercidos ali pelo membro daquela família, que interferem diretamente ali, né, na própria subsistência daquele núcleo familiar, bem como no desenvolvimento socioeconômico daquela família. Tá? E o produtor aí, que possui, né, como eu falei com vocês, a legislação define segurado especial como aquele produtor em áreas pequenas, em áreas de até 4 módulos fiscais. Agora, se esse produtor possuir aí uma propriedade rural maior do que 4 módulos fiscais, ou se ele contratar ali a mão de obra remunerada, tá, para poder ajudar ele ali naquela atividade agropecuarista, enfim, extrativista, aí não ficará mais caracterizado, né, essa categoria de segurado especial, e esse produtor ele deverá recolher, né, se inscrever ali junto à Previdência Social na categoria de contribuinte individual, tá? Que é justamente quem? O contribuinte individual é justamente esse trabalhador que realiza as suas atividades por conta própria, mediante seus meios de produção, sem ter nenhum vínculo empregatício com o empregador. Quais seriam os exemplos que nós temos aí, né, desse contribuinte individual para a Previdência Social? Né, dessa classe aí que se encaixaria, tá, como contribuinte individual. Nós temos, por exemplo, o empresário, os profissionais liberais, o advogado, né, o médico, o dentista, enfim. Nós temos aqueles funcionários também, né, que realizam, que prestam serviços em âmbito residencial, o pintor, o eletricista, o encanador, o bombeiro, né, o comerciante ambulante. Tá? Então, também é grande o leque ali, né, de trabalhadores ali que realizam realmente as suas atividades por conta própria, mediante seus meios de produção e, principalmente, sem ter vínculo empregatício. Então, esses seriam ali, né, resumidamente, né, os segurados ali obrigatórios da Previdência Social, conforme disposto na Lei de Benefícios, na Lei 8.213.